Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Alimento Espiritual. Puxem sua cadeira, se acomodem, tomem aquela boa e velha xícara de café porque o Senhor nos chama para um alimento espiritual do dia de hoje. Hoje a nossa leitura será retirada da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Onde o Senhor nos ensina assim: fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele e não pode compreender, porque são coisas que devem ser avaliadas espiritualmente. Repetindo a nossa leitura para ficar melhor também a nossa compreensão. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Fechado em si mesmo, o homem não aceita, olha só que interessante, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. É uma loucura para ele e não pode compreender, porque são coisas que devem ser avaliadas espiritualmente. Olha só o que o Criador nos ensina no dia de hoje. Estamos aqui, por exemplo, numa hora dessa, né? Isso aqui é tudo loucura aos olhos humanos. Isso aqui é loucura. E tantas coisas é loucura aos olhos humanos, né, por exemplo. O Criador nos chama para cada coisa que aos olhos humanos, isso é loucura, o que é que a sociedade vai dizer, o que é que as pessoas vão dizer. Tantas bênçãos são deixadas não são vividas por causa que é loucura aos olhos humanos. Imagina se Noé deixasse de fazer aquela arca. Imagina se José do Egito não tivesse perdoado seus irmãos e agido com os olhos humanos e não com os olhos espirituais, o que ele tinha feito com os irmãos depois que tivesse com o poder na mão. Tantas e tantas outras situações, né? Daniel, nas suas profecias, os profetas em geral, todos eles eram dados como loucos, até chegar Jesus Cristo. A loucura dele, né? No meio dessa insanidade, e o que ele fez é a loucura aos olhos humanos. Morrer na cruz para nos salvar. Deus fala para você, Deus fala para mim, quantas vezes Deus já falou para você coisas que seriam insanas aos olhos dos homens. E você, infelizmente, seguiu as coisas dos homens. Não quis seguir a voz de Deus. Tem coisas, como Paulo está falando, o Criador fala, na verdade. Assim, fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. Fechado em si mesmo, você se fecha para você mesmo, muitas vezes pensando, mas eu fiz uma oração, eu sei que Deus falou comigo, e eu fui na igreja, os irmãos também disseram que era loucura isso que aconteceu comigo, então eu tenho que seguir a orientação dos irmãos e das irmãs da igreja. Se fechou a si mesmo, se fechou da compreensão humana, negando a Escritura, negando aquilo que é permitido dentro da própria lei do Senhor, é permitido aqui. É loucura estar aqui toda manhã, ou de segunda a sexta. Às vezes falando sozinho. Levantar com muito sono. Para poder falar do Senhor, mas eu não falo para as pessoas. Eu não falo para multidões, eu falo para algumas pessoas que precisam ouvir isso. Vontade muitas vezes foi ideia de não sair da cama. Vontade muitas vezes não fazer a obra do Senhor. E não só aqui, isso aqui é o mínimo. Isso aqui é o mínimo. Eu pergunto para você, o Criador na verdade te pergunta. E aí?
Qual é a loucura que você consegue enxergar que o Senhor te deu, essa missão que Ele te deu do mundo espiritual, que só no mundo espiritual vai se fechar para si mesmo? Tu vai ouvir o que os outros dizem, que esse mundo diz, porque Ele está dizendo aqui, fechado em si mesmo, tu está fechado para si mesmo, ou para você está fechada, está fechando teu coração para as obras do Senhor. Ah, não, eu tenho que fechar porque o pastor disse que o coração é enganador, porque está na Bíblia o coração é enganador. Beleza, o coração está enganador, o coração que não está com Deus é um coração enganador. Um coração que está fechado é um coração que está fechado para Deus, é um coração enganador. É fechado para si mesmo. O homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. É uma loucura para ele ou para ela. E não podem compreender, porque são coisas que devem ser avaliadas espiritualmente, ou seja, pelo mundo almático. Tem coisas na tua vida que parece estar uma maior turbulência, né? Tem coisas que aparecem na tua vida que parece que é um desastre. Olha pelo lado almático. Porque se tu for continuar olhando com esses olhos humanos, como diz aqui na palavra, fechado a si mesmo, tu vai só entrar e tu não a compreende e vai acabar se afastando de tudo, te afastando mais ainda da bênção do Senhor. Tu tem que olhar com os olhos almáticos, os olhos espirituais, avaliar, deve ser avaliado espiritualmente. O Criador, ele já te fez afastar de muitas coisas. E você não se preocupa, não tem ideia do porquê daquilo. Mas, ou também, você se juntou e deixou de viver o extraordinário de Deus por causa que os outros falam, porque o que os outros pensam. O chamado do Criador, ele vai te perturbar até o final da vida e até depois dela. Porque quando temos essa missão junto com o Pai, é inevitável. Ele vai cobrar. Nós temos sim o arbítrio, né? O livre-arbítrio, de não querer. Mas uma vida vivida sem o querer do Criador vai ser cobrada depois. Porque você preferiu ouvir as coisas do mundo. Você preferiu dar ouvidos às coisas do mundo, ao encardido, e ao invés de acreditarem no Criador dos céus e da terra. Então por favor, vai refletir, vai refletir o que é almático, o que é coisa desse mundo. Parece loucura, sim, eu sei que parece loucura, não é fácil seguir o Criador, não é fácil tomar as decisões desse mundo, vivendo nesse mundo, e sabendo que aquilo ali é vindo do Criador, porque está batendo no teu coração, sempre ardeu no teu coração isso, mas tu preferiu fechado a si mesmo. O homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. É uma loucura para ele e não pode compreender, porque são coisas que devem ser avaliadas espiritualmente. Isso aí agora é para ti. Avalia, vai refletir e toma uma decisão correta. Por favor, toma uma decisão correta. Deixa de ser guiado e guiada pelas coisas desse mundo. Assume isso que o Criador colocou em teu coração. Parece loucura, sim. Pareceu loucura, né? Mas depois veio o medo, né? Andar sobre as águas foi loucura. Parecia loucura andar sobre as águas quando Jesus estava andando, Pedro foi andar também. Parecia loucura. Mas quando ele teve medo, ele começou a afundar. Mas quando começar a afundar, grita Jesus e pede a mão que ele te segura. Ele não vai deixar tu afundar. Parece loucura isso que apareceu na tua vida, mas muitas coisas apareceram na minha vida e eu ainda permaneço na fé,
orando, pedindo ao Pai que me ajude. Mas eu sei que mesmo que a loucura de Deus é sabedoria, é uma grande sabedoria na minha vida. E eu tenho que segui-lo. Custe o que custar, eu tenho que segui-lo. Porque eu sei que Ele sabe o melhor que é para mim. E muitas vezes as pessoas falam, né? Eu vou fazer o que Deus quiser, porque Deus sabe o que é melhor para mim. E aparecem as coisas e você não faz. Porque você quer fazer o que é bom, né? Nem aos seus olhos, aos olhos dos outros, por causa do teu medo. É isso. A leitura não tem muito ver essas coisas pelo mundo almático. Avaliar, como diz avaliar, devem ser avaliadas espiritualmente. Tá bom? Fiquem com Deus. Que o Pai Celestial nos abençoe e derrame sobre você esse discernimento de olhar as coisas pelo mundo almático e não estragar os planos de Deus em tua vida por causa do medo e por causa do que é que os outros irão falar. Tá bom? Shalom, até a próxima, porque Deus quer e eu quero.